Boa noite, gente. Hoje a gente vai ver a base da estequiometria e eu vou começar a aula falando para vocês de massa molecular. O que é a massa molecular? Vou pegar aqui. H12. O. Tá. X2. A massa molecular é uma massa que a gente consegue calcular das respectivas espécies químicas através da massa atômica. Lá no início da disciplina, eu falei para vocês que na tabela periódica a gente consegue encontrar na partezinha de baixo do elemento um númerozinho, que esse é justamente a massa atômica. E o que a gente faz na massa molecular? Muitas vezes nos cálculos estequiométricos, quando eu falo muita, é muitas vezes mesmo. Basicamente, em todas as questões de estequiometria, você precisa achar a massa molecular da substância. E como é que você vai fazer isso? A massa molecular, a base dela é a massa atômica. Então, os elementos, eles possuem a sua massa específica. Não se aperreiem, porque nas questões eles dão a massa atômica dos elementos, que é justamente o que a gente vai calcular agora para achar a massa molecular. Então, a partir da massa atômica do elemento, a gente consegue calcular essa massa molecular. Professora, como assim? Vê só. Coloquei esses dois exemplos aqui para vocês. A água e esse daqui é a sacarose, porque tem a glicose que é mais simples do que essa. A água. Como é que a gente faz para calcular a massa molecular da água? Se você olhar lá na tabela periódica, mas nas questões também ele vai dar isso para você, a massa atômica do hidrogênio é 1. E a massa atômica do oxigênio é 16. Então, você vai pegar essa massa atômica, ela vem assim, ó. 1U, 16U. Isso aqui é tipo uma unidade. Então, a massa atômica do elemento, ela tá aqui. E aí, você vai multiplicar pelo coeficientezinho que está aqui embaixo. Depois que você multiplicar respectivo para cada elemento, você vai somar tudo. Quando você soma tudo, esse total é a massa molecular da substância. Então, aqui a água. H2O. O que isso significa? Eu já expliquei para vocês que quando a gente tem esse número aqui embaixo, ele é respectivo ao elemento que está na frente. Então, H2O significa que eu tenho dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, eu vou pegar esses números, que são as massas atômicas, e vou multiplicar por seus respectivos coeficientes. Uma observação. Se a gente tivesse algum número aqui na frente, principalmente nas reações de balanceamento, esse número ele também multiplica, certo? Então, vamos supor que aqui eu tivesse 2. Quando eu fosse calcular a massa molecular da substância água, eu teria que multiplicar. E ao invés de sua forma original, de multiplicar por 2, eu teria que multiplicar por 4, no caso do hidrogênio, e por 2 no caso do oxigênio. Por isso que eu disse para vocês que balanceamento ela é a base de cálculo estequiométrico. Porque se você balancear errado, tudo que você fizer a partir disso vai dar errado. Então, vamos lá aprender a calcular a massa molecular. Se aqui eu tenho 2 elementos de hidrogênio, 2 vezes 1 é igual a 2. E 16 vezes 1 é igual a 16. E agora eu somo. 16 mais 2, 18. Então, significa que a massa molecular da água é 18 gramas, certo? Próximo exemplo, a sacarose. C6H22O11. C, a massa atômica do carbono é 12. Então, vai ser 12 vezes 6, que é a sua quantidade.
O do hidrogênio, 1 vezes 22, que é a sua quantidade. E o oxigênio, 16 vezes 11, igual, e 11 é a sua quantidade. Então, aqui, 12 vezes 12 dá... Eita, aqui não é 6, não. Aqui é 12, gente. A sacarose é 12. Perdão. 6 é a glicose. Então, aqui, ao invés de ser 6, vai ser 12. 12 vezes 12, 144. 1 vezes 22, 22. 16 vezes 11, 166. Agora eu vou somar isso daqui tudinho. 144 mais 22 mais 176. Isso aqui tudo vai dar 342 gramas. Vamos lá, o ácido sulfúrico. H2SO4. A massa atômica do hidrogênio é 1, e aí, vezes 2, que é a sua quantidade. A massa atômica do enxofre é 32, vezes 1, que é a sua quantidade. E a massa atômica do oxigênio é 16, vezes 4, que é a sua quantidade. 1 vezes 2, 2. 32 vezes 1, 32. E 16 vezes 4, 6 vezes 4, 24. Sobe 2, 4, 5, 64. E aí eu somo tudo. Aqui vai ficar 2 com 2, 4, com 4, 8. 3 com 6, 9. 98 gramas é a massa molecular do ácido sulfúrico. Pronto. Lembrando que, se a gente tiver um coeficiente estequiométrico, que é um númerozinho na frente das reações, eu tenho que multiplicar também por esse númerozinho que está na frente. Certo? Dá um tempinho para vocês copiarem. Isso é massa molecular. Ponto. E aí, antes da gente ir para a constante de Avogadro, a gente fala também sobre a quantidade de matéria, que é o nomezinho que a gente chama de mol. Provavelmente vocês já devem ter visto isso alguma vez. 2 mols de tal substância, 1 mol de tal substância. Então, como eu estava falando, a quantidade de matéria provavelmente você já deve ter visto em algum lugar, que é o que a gente chama de mol. Normalmente ela é representada dizendo assim, 1 mol de tal substância, 2 mols de tal substância. Uma observação é que toda vez que a gente calcula a massa molecular, esse valor respectivo que a gente encontra, ela é equivalente a 1 mol. Então, 1 mol de H2O, de água, ela sempre vai ter 18 gramas. Certo? Não esqueçam disso. E aí, 2 mols vai ter o dobro. Se tem 18, vai ser 36. 36. E aí, vocês sempre vão multiplicando, certo? Então, não esqueçam que esse valor que a gente encontra da massa molecular, ela é respectiva para 1 mol dessa substância, ok? E, geralmente, quando a gente vai representar a massa molecular, a gente representa dessa forma. Por exemplo, aqui, 18 gramas, eu escrevo assim, ó. 18 gramas por mol. O que isso significa? Significa que a cada 1 mol de H2O, eu tenho 18 gramas dessa substância, certo? Então, antes da gente ir para a constante de Avogadro, a gente precisa entender essa questão de mol. Então, é por isso que a gente tem essa representação. Agora, a gente vai para a constante de Avogadro. Oi. Professor, no caso, esse mol, ele seria a abreviação de, tipo,
peso molecular... Assim, Não, sei se o certo mol é falar um isso, mol, né? certo? Ela tem a ver com relação à molécula. Por exemplo, se eu tiver uma molécula de água, ela tem 18 gramas. Mas o mol é o mol, porque agora a gente vai ver a constante de Avogadro, e a constante de Avogadro é justamente a questão da molécula. Então, o mol como é que chama? É como se fosse uma identidade para dizer quantidade dessa substância, entendeu? Então, é Uhum. isso. E aí, na constante de Avogadro é o seguinte, a constante de Avogadro, ela nunca muda, e ela tem esse valor daqui de 6,02 vezes 10 a 23. E o que isso significa? A constante de Avogadro, ela está relacionada à quantidade de molécula que a gente tem, de átomos que a gente tem na substância. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Pronto. Se eu tiver o elemento sódio, Na, o elemento sódio sozinho, ele só tem um. Então, se eu quiser representar isso daqui na forma de Avogadro, eu considero dessa fórmula, desse jeito. 6,02 vezes 10 a 23. Isso aqui, ele está relacionado à quantidade de átomos. Certo? Então, se eu tiver um gás flúor, por exemplo, F2, F2 já vai ser o dobro disso daqui. Então, ao invés de 6,02 vezes 10 a 23, isso daqui vai ser 12,04 vezes 10 a 23. E assim sucessivamente, você vai multiplicando. Então, isso daqui, ele está relacionado à quantidade de átomos. Porque se eu pego essa estrutura sódio aqui, Na, eu vou ter um átomozinho de sódio lá na estrutura. Se eu pego aqui esse F2, eu tenho 2 átomos de flúor. Então, nessa estrutura, nessa substância, eu tenho 2 átomos de flúor. Então, portanto, eu tenho 12,04 vezes 10 a 23. Certo? Então, esse númerozinho daqui, infelizmente, vocês precisam decorar. Isso não é dado para vocês. Isso vocês precisam saber que a constante de Avogadro, ela tem 6,02 vezes 10 a 23. Então, a gente vai fazer um exemplo agora de cálculo. A senhora pode repetir, por favor? Posso sim. Deixa eu ver aqui um exemplo, que aí vai ficar claro. Também concordo. Com o quê? Para repetir, Vou repetir. Deixa eu pegar um exemplo aqui, porque aí vocês vão conseguir entender. Vê só, o número de Avogadro, ele está relacionado à quantidade de átomos, certo? Então, se eu tiver uma estrutura, pronto, a que a gente estava usando aqui, C6H12 é o quanto, meu Deus? Não lembro, não. Vamos usar essa outra. C12, H22, O11. O que isso daqui significa? Significa que eu tenho 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrogênio, 11 átomos de oxigênio. Esses numerozinhos que eu tenho aqui embaixo, eles são respectivos à quantidade de átomos que eu tenho do elemento químico. Então, se eu quiser calcular
Através da constante de Avogadro, se ele perguntar quantos átomos de carbono eu tenho nessa estrutura, eu vou ter que me basear nesses numerozinhos daqui. Então, no geral, especificamente assim, sozinho, se eu fosse olhar só o carbono aqui, 12 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Essa potência vocês mantêm. Sempre que vocês tiverem um número inteiro, vocês multiplicam ele pelo número que está na frente. A potência vocês mantêm, certo? A não ser que essa quantidade que venha, ela já venha com outra potência. E aí vocês vão aplicar aquela regra de física que é, se é multiplicação, repete a base e soma os expoentes. Se for divisão, repete a base e subtrai os expoentes. Mas, nesse ponto de vista aqui, a gente só vai multiplicar. Então, se eu quisesse olhar seletivamente só o carbono, eu pegaria 12 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Então, o que eu calculasse disso daqui ia ser a quantidade de átomos que eu teria pela constante de Avogadro. Certo? E aí eu volto para o exemplo que eu falei para vocês. Se eu pegar um elemento sódio aqui, o Na, ele está sozinho, porque o número que ele está aqui embaixo é 1. Então, se a questão me perguntasse quantos átomos de sódio eu tenho, de acordo com a constante de Avogadro. Ou então, qual o número de átomos que eu tenho? 6,02 vezes 10 a 23. E se fosse flúor? O flúor, ele tem 2. Ele é composto, a substância flúor é composta por 2 átomos de flúor. Então, pela constante de Avogadro, eu preciso multiplicar 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Então, eu teria 12,04 vezes 10 a 23 átomos de flúor. Deu para entender agora? Sim, entendi. O bom é que quando vocês usarem a constante de Avogadro, ele vai deixar específico que você vai utilizar isso. A gente vai realizar alguns exercícios mais para frente, no caso amanhã, que é a aula de estequiometria, e vocês vão ver que ele vai especificar que aí você vai saber que naquela questão você vai usar o número de Avogadro, a constante de Avogadro. Mas no geral é isso daqui. Decorem isso daqui, tá? Um átomo equivale a 6,02 vezes 10 a 23. Isso para qualquer elemento químico. Isso é uma constante, ela nunca vai mudar. E agora a gente vai para os exercícios. Vou responder aqui embaixo, ó. Dá para responder tudinho aqui embaixo. Só um minutinho! Só um minuto, calma! Quando eu escrevi de vermelho aqui antes, vocês enxergaram direitinho o quadro ou fica melhor escrevendo ou com preto ou com azul? Preto e azul. Tá. Pronto, já foi 1 minuto, já é 7h42. Tá, vou passar a resposta, pode ser? Pode, diga aí quanto foi que deu. Letra A, 63. Letra B, 100. Letra C, 40. Cadê? 30. E a outra, letra D, 36. Tá. Vamos ver agora se vocês acertaram. É Teve 36? gente que acertou e teve gente que não, mas vamos ver. De acordo com o que eu estou escrevendo aqui, vocês vão vendo o que foi que vocês erraram. Tá em parte certa a sua resposta. Então vamos lá, letra A. HNO3. H, a massa molecular dela é 1, a massa molar dela é 1, vezes 1 do que eu tenho aqui. N é 14, vezes 1, que é o que eu tenho aqui. E oxigênio é 16, vezes 3, que é o que eu tenho aqui. 1 vezes 1, 1. 14 vezes 1, 14. E 16 vezes 3, 3 vezes 6, 18. Sobe 1, 3 vezes 1, 3. Com 1, 4. 48.
12. 8, 9, 10, 11, 12, com 1, 13. 2, com 4, 6. 63 gramas, letra A. Professora, Oi, eu errei aqui. É 44. Letra D. Já no final. tá certo. Vamos ver se você está certo ou não. Aqui, no carbonato de cálcio. O cálcio é 40 e a quantidade que eu tenho dele aqui é 1. Então, 40 vezes 1, 40. O carbono tem ali é 12. E a quantidade dele que eu tenho aqui é 1. Então, fica 12. E o oxigênio é 16 vezes 3, que é a quantidade dele que eu tenho aqui. Que a gente já fez aqui, deu 48. Então, 8 com 2, 10. 4 com 1, 5. 6. 6 com 4, 100. Quer dizer 10, né? Mas aqui vai dar 100. Então, a letra B, 100 gramas. Letra C, NaOH. A massa molar do Na, 23, vezes 1, que é o que eu tenho aqui, 23. A do oxigênio é 16, vezes 1, que é o que eu tenho aqui. E a do hidrogênio é 1, vezes 1, que é o que a gente tem aqui também. Então, aqui dá 6 com 3, 9, com 1, 10. 2 com 1, 3, com 1, 4. Letra C, 40 gramas. Vou fazer a letra D aqui em cima. E a letra D, carbono 12, vezes 1, 12. Oxigênio 16, vezes 2, 32. 32 com 12, 2 com 2, 4, 3 com 1, 4. 44 gramas. Conseguiram entender? Teve gente que acertou e teve gente que não. Quem não acertou, conseguiu ver agora o que foi que errou? Eu só confundi o número mesmo. Isso. E aí, se você errar isso daqui, meu filho, chorou com a sua questão de estequiometria. Deus me livre. Entendeu? É por isso que eu quero que vocês se dediquem. Se vocês se estão se dedicando para a química, se dediquem mais ainda para a matemática. Porque a química depende inteiramente de matemática. Numa multiplicação, numa soma dessa, errou, perdeu a questão. Entendeu? Perdeu. Foi-se embora. E aí, uma coisa, no Enem não só cai uma questão de estequiometria, não. Ele coloca, geralmente, 80% das questões envolvendo estequiometria. Sendo que aí, dentro de todo aquele contexto que a gente viu, de balanceamento, de massa molecular, de número de molécula. E aí, meu queridinho, na hora de multiplicar e somar, se você errar o númerozinho, acabou, se perdeu a questão. Isso, tem que olhar, se atenta a esses numerozinhos que estão embaixo. E lembrando que se a gente tiver um número aqui na frente, que é o que a gente chama de coeficiente estequiométrico, esse número também multiplica, pelo amor de Deus. Ô, professora, Oi. assim, vamos dizer que se o número tiver ali na frente do... vamos dizer ali na letra D. Vamos dizer Aqui, que... Sim, vamos dizer que aí tem um 2. Aí vamos dizer que eu tinha que multiplicar todos, por 2. inclusive o... Aqui, ó, o carbono teria, aqui não tem 1, ao invés de Uhum. ter 1, teria 2. O oxigênio aqui não tem 2, ao invés Aí de ser seria 2, 4. teria 4. Ah, beleza. Entendeu? Tem que multiplicar. Vamos para outro exercício.
Você não tem bloqueio para aprender nada. Tire isso da sua cabeça, porque se você sabe matemática, você sabe química. Química, eu já falei que ela precisa inteiramente de matemática, entendeu? Você provavelmente tem dificuldade na questão de interpretação, e isso você só vai melhorar fazendo questões, certo? E para fazer questões, você tem que acompanhar os conteúdos. Se você sabe, sei lá, que já fez uma questão dessa, por exemplo, de estequiometria, não é boa, o problema não está em estequiometria, o problema está na base de estequiometria. Então, você tem que começar tudo de novo, entender tudo que você precisa para fazer cálculo estequiométrico, para depois resolver estequiometria, entendeu? Você não tem bloqueio de nada, entendeu? Tire isso da sua cabeça. Se você sabe matemática, você sabe química. E aí é uma coisa que eu digo sempre, a gente aprende muito mais errando do que acertando. Porque se a gente acerta, a gente faz, beleza, eu já sabia disso daqui. Mas se a gente erra, a gente vai aprender muito mais, porque a gente vai consertar o que a gente errou. E aí, nesse processo de consertar, a gente vai ver detalhe por detalhe o que foi que a gente errou. E aí, nesse detalhe por detalhe, quando você se deparar novamente com uma questão ou com qualquer outra coisa que seja parecida com aquela situação, você vai lembrar daquele dia que você parou para analisar aqueles detalhes. E aí você não vai errar mais. É tudo questão de prática, precisa exercitar. Quando eu falo isso, eu não estou querendo ser chato, eu estou querendo dizer que você precisa exercitar. Entendeu? Porque química, ela tem a parte teórica, beleza. Mas a maior parte de química, principalmente do Enem vestibular, não é teórica, é prática, é cálculo. Entendeu? Então precisa exercitar. Vamos para o próximo exemplo. A gente viu lá na constante de Avogadro que é a quantidade de átomos. Outro modo também da gente enxergar quando é que a gente vai utilizar esse valor de Avogadro é quando a questão ela fala de moléculas. Porque se eu tiver H2O, por exemplo, aqui sozinho, na água, que vai se desprender aqui, ó, em H3O+, OH-. A questão, ela traz essa reação aqui para você. E aí ela vai dizer assim, a reação de dissociação da água acontece não sei o quê, e aí produz o íon hidrônio e a hidroxila e tal, não sei o quê, e aí no final ele vai estar lá perguntando quantas moléculas de água existem nessa reação. Água, você vai olhar diretamente para cá. Se você olha para cá, que número que está aqui na frente? Quando eu não tenho nada, eu já falei para vocês que é o número 1. E aí significa dizer que você tem uma molécula de água. Se você tem uma molécula de água, significa que você tem 6,02 vezes 10 a 23 de água. Agora, se ele pede a quantidade de átomos específico de hidrogênio ou de oxigênio, aí você precisa calcular e multiplicar, certo? Mas se ele pergunta especificamente da água, você vai analisar. 1 mol está para 6,02 vezes 10 a 23. Sempre vai estar desse jeito. Assim como 1 mol É um molde de qualquer molécula. o mol de qualquer molécula vai estar para 6,02 vezes 10 a 23. Assim como 1 mol, no caso da água, que a gente já calculou, vai estar para 18 gramas. Assim como 1 mol vai estar para 22,4 litros. É o que a gente chama de CNTP. Condições normais de temperatura e pressão. 1 mol é equivalente dentro dessa CNTP. Então, toda vez que você se deparar com isso daqui, esses valores, eles vão ser fixos. Menos esse daqui vai mudar de acordo com a molécula, certo? Com a substância em questão. Mas, se você está trabalhando com a água, então isso não vai mudar. Então, relembrando, nas CNTPs, 1 mol de água ou de qualquer outra molécula, você tem 6,02 vezes 10 a 23.
1 mol de água, você tem 18 gramas. E 1 mol de água equivale a 22,4 litros. Isso aqui é volume, a gente vai trabalhar isso em estequiometria. Mas lembra disso daqui, tá? Assim como 1 mol também vai estar para 1 atm, que é a pressão, certo? Isso aqui são dados que vocês precisam lembrar para fazer cálculos estequiométricos. Então, com isso, eu vou ler uma questão e vocês vão responder para mim o que vocês acham. A pergunta ela diz assim: quantas moléculas existem em 1 mol de amônia? Quantas moléculas existem em 1 mol de amônia, de NH3? Quantas moléculas existem? Uma. Certo, só que aí eu falei para vocês o outro nome que a gente tem da constante de Avogadro. O outro nome que a gente tem da constante de Avogadro, para além de dizer átomos, é também molécula. Então, se eu tenho um mol de NH3, quantas moléculas eu tenho? Tem um mol de 6,02 10 elevado a 23. Isso. Não é isso? Isso. Então, quantas moléculas eu tenho de NH3? Eu tenho 6,02 vezes 10 a 23. Certo? Isso é outro nome que a gente encontra nas questões de estequiometria para trabalhar com a constante de Avogadro, molécula, certo? E agora vem a outra pergunta. Dá para fazer ela aqui. Quantos átomos de hidrogênio existem em 16 gramas de metano, de CH4? Quantos átomos de hidrogênio existem em 16 gramas de CH4? Um mol de 16 gramas, ou é isso? Não, ele está perguntando agora quantos átomos de hidrogênio tem em 16 gramas de CH4. Ó, quando a gente fala de molécula, a gente está falando da substância. Professora, Oi. uma molécula de... Porque um mol não é equivalente a 16 gramas, não é isso que ele dá? Aí então fica uma molécula de 6,02, é isso não? Não, porque quando a gente fala de molécula, a gente fala da substância toda. Mas aqui ele é bem específico, ele pergunta quantos átomos de hidrogênio. Ele só está querendo saber isso aqui, ó. Só Então, o hidrogênio. Então fica um mol de... Uma molécula de hidrogênio, sei lá. Não, quantos eu tenho aqui de hidrogênio? 4. 4. Então, vai ser 4 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Eu acabei de falar para vocês que a gente trabalha molécula, isso daqui, mas se ele tivesse número de átomos, a gente teria que multiplicar pela quantidade do átomo específico. Entendi. Se a questão ela dissesse em uma molécula de CH4, ou na realidade, quantas moléculas de CH4 eu tenho em 16 gramas? Quando você calcula a massa molecular, você sabe que 16 gramas é o total, certo? Porque C é 12, H é 1. Então, 12 mais 4 vai dar 16. Certo? Tá entendendo o raciocínio, a massa molecular? Sim. Eu não consegui compreender. Pronto, vamos lá. Vamos lá. Desliga o microfone aí para as outras pessoas entenderem. Vamos lá. Eu acabei de falar para vocês aqui no exemplo da água, que a constante de Avogadro, a gente acabou de ver agora há pouco, que a constante de Avogadro, ela trata sobre átomos, e quando a gente fala de átomos, a gente fala de elemento químico, hidrogênio, oxigênio, separado, átomo.
Agora, quando a gente fala de molécula, a gente fala disso aqui tudo. Da substância. A substância é a molécula. Então, quando a questão ela é específica e pergunta para você quantas moléculas eu tenho numa reação X, você vai olhar quanto você tem da substância. O que você tem da substância é o que você tem de molécula, certo? Mas eu acabei de especificar para vocês que se a questão ela se referisse à quantidade de átomos, por exemplo, no hidrogênio, na molécula de água eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Se a questão ela perguntasse quantos átomos de hidrogênio eu teria que pegar o 2 e multiplicar por 6,02 vezes 10 a 23. É exatamente isso que aconteceu aqui, ó. Se a questão ela dissesse assim, ó, em 1 mol de CH4 ou em 16 gramas de CH4, quantos átomos de hidrogênio eu tenho? Como é que você vai saber do que ele está falando? Se você pegar isso daqui, você acabou de ver que dá para calcular a massa molecular. C é 12, e aqui eu só tenho 1, que vai dar 12. E H é 1, e você tem 4. 12 mais 4, 16. Então, essa massa que ele deu na questão equivale a 1 mol de CH4. 1 mol de CH4 tem 16 gramas. Só que ele não perguntou quantas moléculas de CH4 eu tenho. Ele perguntou quantos átomos de hidrogênio eu tenho nessa substância. Se você olha para cá e você consegue compreender que você tem 4 hidrogênio, você vai pegar esse 4 e vai multiplicar pela constante de Avogadro. 4 vezes 6,02 vezes 10 a 23. O que eu quero dizer com isso? Que a constante de Avogadro, ela tem 2 modos de ser identificados na questão. A primeira, molécula. Quando ele pergunta quantas moléculas, constante de Avogadro. E a segunda, átomos. Quantos átomos? Constante de Avogadro. E qual a diferença para você não se bananar? Quando eu falo molécula, eu falo do âmbito geral da substância. E quando eu falo de átomo, eu falo do individual, do elemento químico. Deu para entender agora? Sim. Pronto. Então, a questão aqui, ele diz assim, ó. Quantos átomos de hidrogênio existem em 16 gramas de metano, de CH4? 4 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Isso aqui dá 2, isso aqui já está transformado. 2,48 vezes 10 a 24. Ó, porque ele andou com vírgula, tá? Se mudou aqui o expoente da base é porque andou com vírgula. Vocês podem fazer isso, não tem problema nenhum. Mas isso daqui é só para mostrar para vocês que a constante de Avogadro ela pode vir com 2 linguajar. A primeira é molécula, que é o geral, e a segunda é átomo, que é o individual. Todo mundo entendeu? Sim, agora vamos praticar mais para fixar na cachola. Isso. Quando a gente for fazer as questões de estequiometria, a gente vai colocando em prática isso daqui. Tá certo? Isso aqui é só para vocês entenderem. Anota esse bizuzinho. O exemplo com molécula, minha linda, eu acabei de fazer. A da água. Aqui, ó. Uma molécula de água. 6,02 vezes 10 a 23 de água. A gente já tem os 2 exemplos aqui. A do geral, que é a água, e a do individual, que é a do metano. Mas deixa eu ver aqui outra. Pronto. A última questão, a gente vai trabalhar com massa, mas aí a gente aproveita e trabalha com essa parte de constante de Avogadro também. Vamos adaptar.
Vamos lá, essa daqui, ó. Tá, essa aqui é bem massa. Aqui a gente vai trabalhar todos os aspectos. Deixa eu escrever para vocês entenderem. Ó, essa daqui. Quantos átomos, olha a pegadinha dessa questão. Quantos átomos existem em 128 gramas de dióxido de enxofre? Ele não dá nem a fórmula molecular disso daqui. Ele só dá o nome. E aí, dióxido de enxofre, a gente viu na parte de nomenclatura dióxidos, olha aí, tá vendo que uma coisa vai ligando a outra, que dióxido significa dois. Dois o quê? Dois oxigênios. Então, você sabe que você tem dois oxigênios. De enxofre. Enxofre é S. Então, dióxido de enxofre é SO2. Legal. Vamos lá. E aí ele pergunta, quantos átomos existem em 128 gramas de dióxido de enxofre? Primeiro de tudo, ele dá uma massa. E aí, para você saber se essa massa ela corresponde a 1 mol, você precisa tirar primeiro a massa molecular disso daqui. Se ela der igual a 128, então você sabe que aqui você tem 1 mol. E se você tem 1 mol, você vai ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Acabou-se. Mas a gente vai ver que não é. Porque isso aqui não vai dar igual a isso. Então, a massa molecular do SO2. S é 32 vezes 1, que é o que eu tenho aqui. 32. Oxigênio é 16 vezes 2, que é o que eu tenho aqui. 32. 32 mais 32, 64. Então, 64 gramas é a massa molecular disso daqui. Certo? Então, 64 gramas é a massa total molecular que eu tenho disso daqui. Mas ele tem 128 gramas. E agora, o que a gente faz? Tem duas formas. Ou a gente pode... Oi. Seria possível ter um 2 ali na frente do S ou não? Aqui? Sim. Se você multiplicar isso daqui por isso daqui, vai dar 128? Não, eu pensei agora assim, eu deduzi na lata. Provável, não sei. É isso que eu ia falar agora. Você tem duas formas. Ou você pega isso daqui, 128, e divide por 64, para saber qual o número em comum entre eles, ou você vai somando isso daqui, ou no caso multiplicando, isso daqui vezes 2, isso daqui vezes 3, até chegar no valor que você tem em total da questão. Porque eu deduzi pelo que a senhora falou sobre o dióxido, como se fosse duas vezes. Não. O dióxido não tem nada a ver com esse número daqui da frente, não. O dióxido é o nome da substância. Não, mas como a senhora falou ali, eu deduzi que fosse duas vezes. Não. Isso aqui, ó, dióxido. Depois você pode olhar o material dióxido. Di significa dois. Dois o quê? Oxigênio. A palavra óxido, ela deriva de oxigênio. Então, significa que nessa substância você vai ter dois oxigênios. Entendeu? Sim, beleza. Viu? Pronto. Então, vamos lá. 64 vezes 2 dá 2 vezes 4, 8. 2 vezes 6, 12. Eita, fácil. 128 gramas. Então, significa que nessa questão a gente tem 2 mols
de SO2. E se em 1 mol de SO2 eu tenho 6,02 vezes 10 a 23, em 2 eu vou ter o dobro, que é 12, cadê 2? Eu acho que isso aqui é 0,4 mesmo, mas estou na dúvida se é 0,4 ou se é o 4 aqui. Tá, mas isso daqui é com respeito à molécula. O que ele pergunta é quantos átomos. Se ele está falando de átomos, ele está falando do individual. Cuidado para não errarem. Se a questão ela estivesse falando quantas moléculas eu tenho, aí você responderia 2 mols de SO2 é igual a 12,04 e assim sucessivamente. Mas ele está perguntando quantos átomos, então ele quer saber no aspecto individual. Se você olha para essa molécula de enxofre SO2, S você tem 1 e oxigênio você tem 2. E se você soma isso com isso, no geral, você vai ter 3 átomos. Então, se você tem 3 átomos, você tem 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Que dá... Professora, mas não tem duas moléculas? Aí não seria Então, era isso que eu ia fazer. Calcular 3 vezes isso aqui. Só que aí tem outra questão. A gente viu que em 128 a gente tem 2 mols. Então, seria o dobro. Uhum. Entendeu? Sim. Pronto. Porque se eu fizesse já direto, talvez tivesse gente que não entendesse. Então, a gente faz por partes. Mas você já sacou a questão. Então, você olha no aspecto individual, mas é o que eu falei sempre, se atentem ao coeficiente estequiométrico. Você já sabe que aqui você tem 2 mols de SO2. Então, esse valor que você encontra no individual, você tem que multiplicar por 2. Então, o resultado disso daqui vai dar 3,612 vezes 10 a 24. Alguém não entendeu? Ou todo mundo entendeu? Eu entendi. Entendeu? Ninguém falou no chat ainda. Cadê as meninas? Cadê o resto do pessoal, minha gente? Isso é sério, viu? Me respondam. Você pode dividir, Vitória, é o que eu falei. Existem 2 formas de você saber se esse valor daqui, quantos números você tem baseado nisso aqui. Ou você pega o geral e divide pelo individual, ou você pega esse individual e vai multiplicando por 2, por 3, por 4. Qualquer uma das 2 formas você vai chegar, porque a gente sabe que o inverso da divisão é a multiplicação e vice-versa. Então, qualquer uma das 2 formas você chega lá. Mas se você pegar 128 e dividir por 64, vai dar 2. E se você pegar 64 e multiplicar por 2, vai dar 128. Qualquer uma das 2 formas você chega lá. Mas as questões, elas sempre vão colocar um número que, tipo, multiplicando ou dividindo vai dar o número exato, né? Tipo, não vai dar, sei lá, 2,5. Isso. Sempre é um número exato. Sempre é um número exato. Geralmente o número fracionado, que é o que a gente chama, a gente vê mais na escola mesmo, nessas coisas assim, sabe? Mas na prova é sempre número exato. A única coisa que não é número exato é quando a gente trabalha com potência, tá? Então isso daqui tem que aprender a fazer multiplicação, divisão de números com vírgula.
Porque quando a gente trabalha com potência, a gente vai se deparar muito com isso daqui. Então, acho que todo mundo entendeu, né? Pronto. Vamos para o próximo exemplo. E o último, e aí a gente encerra essa parte básica de estequiometria. E aí, nesse último, a gente vai aplicar tudo o que a gente viu agora. A questão, ela fala assim. Aqui a gente vai aplicar tudo. A gente vai aplicar molécula, a gente vai aplicar átomo e vai aplicar massa molecular. Então, vamos lá. A questão, ela pergunta no geral. Qual a massa de 5 mols de ácido acético? C2, água 4, O2. A gente já viu que isso daqui é respectivo para 1 mol. Então, eu vou calcular a massa molecular dessa substância e vou multiplicar por 5, porque é o que ele está perguntando. Então, a massa molecular, vou fazer aqui. C2. A massa molar do C é 12. Então, vai ser 12 vezes 2, que dá 24. Do hidrogênio é 1 vezes 4, que é a sua quantidade. E do oxigênio é 16 vezes 2, que é a sua quantidade, que dá 32. E aí eu somo. 4 com 4, 8. Com 2, 10. 2 com 1, 3. Com 3, 6. 60 gramas por mol. Isso daqui significa que para 1 mol eu tenho 60 gramas de ácido acético. Mas ele está perguntando para 5 mols. Então, para 5 mols, eu tenho X. Nesse caso aqui, é só multiplicar, tá? Mas você pode usar a regra de 3 se quiser visualizar o que você está fazendo. Então, 60 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. 300. Significa que em 5 mols de ácido acético, eu tenho 300 gramas dele. Isso é massa molecular. A primeira coisa. Isso é o que a questão está pedindo, tá? O que a gente vai fazer agora não é o que a questão está pedindo, mas a gente vai exercitar molécula e átomo. Nesse caso daqui, se a gente olha de âmbito geral, aqui somente a estrutura, a gente sabe que isso aqui tem 1 mol. Então, se a gente tem 1 mol, a gente tem 6,02 vezes 10 a 23. Ok. Mas a questão, ela pergunta 5 mols. Então, 5 mols vai ter X. No caso, isso daqui, vezes 5. Faz aí para mim, amor, por favor. 6,02 vezes 10 a 23 vezes 5. 6,02. Não esquece do parênteses, tá? Então me dá aí que eu faço. Já aprendi. Vezes 10 a 23. Como é que foi que eu fiz? Vezes. Vezes 5. Meu Deus. Vezes o quê? Diz aí. Isso aqui, vezes isso.
vezes 5. Isso aqui é 5. E por que tem que botar esse parênteses? Por causa dessa base aqui, ó. Não entendi. Vê se tá certo. Meu filho faz o seguinte, 6,02 vezes 5, pronto. 6,02 vezes 30,1, pronto. 30,1. 30,0,1 vezes 10 elevado a... Pronto. Pega 6,02, multiplica por 5 e repete a base. Acabou-se. Pronto? É isso aqui. Pronto. Então, se ele perguntasse o número de moléculas, em 1 mol eu tenho isso daqui, mais em 5 eu tenho isso daqui. Certo? 30,1 vezes 10 é 23 moléculas. Vou escrever aqui para não confundir. Moléculas. Agora a gente vai para cálculo de átomo. Olhar no individual. As coisas ainda vai piorar, professora? Vai, isso aqui não é nada. Ô, Pronto. professor, Oi. quando deu aí 30,01 vezes 10 é 23, aí se passa essa vírgula pro 3, aí fica ali 3,01 vezes 10 é 24? Se anda para a esquerda. Espera aí. Se anda para a esquerda, diminui aqui, não? Se anda, é aumentar lá, né? Aí ia ficar 3,01 vezes 10 elevado a 24. Isso. Aí se anda para a direita, diminui. É verdade. Isso. Ok. Viu? E agora a gente vai olhar na questão de átomos, certo? A quantidade individual. Então, aqui, ó, C2. A gente já viu, isso aqui tem 1 mol, beleza. Mas a questão ela está especificando quantos mols? 5. Então, a gente vai fazer desse jeito. Então, se eu tenho 5 mols disso daqui, se eu olho no individual carbono, ó, o carbono eu tenho 2, quando eu tenho 1 mol. Quando eu tenho 5 mol, esse carbono não vai para 2, esse carbono vai para 10. Então, se eu quisesse saber quantos átomos de carbono eu tenho nesse ácido acético a 5 mols, eu teria 10 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Se eu quisesse saber do hidrogênio para 1 mol, eu tenho 4. Mas para 5 mol, eu vou multiplicar. 5 vezes 4, 20. Então, H, 20. Então, eu tenho que pegar 20 e multiplicar por 6,02 vezes 10 a 23. E, por fim, do oxigênio para 1 mol, eu tenho 2. Mas esse 2 multiplica 5. Então, aqui, O2 está para 1 mol. E 5 mol vai estar para O10. O10. Então, ficaria 10 vezes 6,02 vezes 10 a 23. E aí, vocês teriam que multiplicar. Deu para entender agora a questão de massa molecular, molécula e átomo? Ficou claro nesse exemplo para vocês? Só 2 pessoas responderam que sim. Ficou claro ou não ficou? Ficou. Ficou, graças a Deus. Pronto. Então, a gente vai encerrar por aqui, é melhor, porque aí a gente viu essa parte. E amanhã a gente vê o cálculo percentual, fórmula mínima e pisar fundo em cálculo estequiométrico. A atividade ela vai entrar já já no Google Classroom. Não respondam, porque a atividade ela está com tudo de estequiometria.
Eu vou deixar essa atividade de estequiometria estendida por mais uma semana. Então, ao invés dela encerrar na semana que vem, ela vai encerrar na outra semana. Então, vocês vão ter 15 dias para responder as atividades. Amanhã a gente vai ver essa aula de estequiometria. E no outro final de semana, a gente vai fazer uma aula de monitoria para resolver mais conteúdo de estequiometria. Tá certo?